Quem nunca ficou maluco com aqueles nomes doidos de tempo verbal em inglês? Present Perfect, Past Perfect, Past Perfect Continuous. Seus problemas acabaram! Brincadeira. Hoje eu vou ensinar pra vocês como nunca mais esquecer nome de tempo verbal em inglês. Como eu já avisei pra todo mundo, terças-feiras eu vou sempre postar um vídeo com dicas e aulas sobre inglês. Então se inscreva aqui no canal e não perca nenhuma. A dica de hoje é algo que revolucionou o meu aprendizado em inglês quando eu aprendi, porque é uma dica tão simples e eu não sei porque eu não tinha visto isso antes, sabe? Porque nenhum professor me contou isso. Porque, na verdade, para você saber nome de tempo verbal em inglês, você só tem que decorar 5 palavrinhas. As primeiras 3 são os tempos verbais simples: present, past e future. E as outras 2 são os auxiliares, digamos assim: continuous e perfect. Todos os nomes de tempos verbais vão ser uma combinação maluca dessas palavras, só que faz sentido. Agora deixa eu listar e dar um exemplo do que cada uma dessas palavras significa em um tempo verbal. O present é o verbo no presente. Em geral, é como o verbo é na sua forma natural, a não ser os verbos irregulares e o to be. Ou seja, to speak vai ser speak. O past, ele é a forma do passado simples daquele verbo. Ou seja, no caso de speak, vai ser spoke, porque é um verbo irregular. Mas no caso de study, seria studied, que é só colocar o ed no final. O future, ele pode ter 2 formas, que é o will speak ou o be going to speak. E agora sobraram os 2 auxiliares que eu contei pra vocês, que é o continuous e o perfect. O continuous, ele é simplesmente o verbo no gerúndio, como a gente fala em português, que seria quando alguma coisa está em processo de acontecer, está acontecendo. É só você colocar o ing no final. No caso do speak, seria speaking. E o perfect, ele nada mais é do que o past participle, que é o que mais causa confusão, porque muitas vezes o past participle ele é igual ao simple past, mas em outras vezes ele é irregular. No caso de speak, ele é spoken. E no caso de study, seria studied, igual o simple past. Pronto, gente, é só isso que vocês têm que decorar. É simples, vai, não reclama, gente. Calma aí. Agora é só você pegar um exemplo de tempo verbal e vamos ver se cai nessa nossa regrinha. Vamos aos exemplos. Eu quero que vocês pausem o vídeo rapidinho e tentem adivinhar, com base no que eu falei pra vocês, qual vai ser aquele tempo verbal. I am doing a video right now. Como vocês podem ver nessa frase, primeiro vocês têm que identificar o que é ali o tempo verbal. Quais são as palavrinhas que são o verbo, ou seja, qual é a ação ou quais são os verbos que tem ali naquela frase. Nesse caso é o am, que é o verbo to be, e doing, que é a forma continuous do verbo to do. Ou seja, verbo to be no presente, present. Verbo to do in continuous, present continuous. Esse é o nome do verbo. Tcharam! I have been doing videos since last year. Pausa e pensa direitinho. Qual é o tempo verbal dessa frase? A gente tem o have, been e o doing. Have é o verbo to have, ou seja, ter no presente. Então é present. O been, ele é o past participle do verbo to be, ou seja, ele é o perfect. E o